Nós estamos seguindo na nossa série de mensagens que a gente está chamando de metanoia, né? Uma mente transformada pelo Evangelho, na palavra. E nós estamos fazendo isso numa jornada na carta de Paulo aos Romanos. E eu queria então começar convidando você a abrir sua Bíblia ou seguir aqui conosco. Nós vamos ler o capítulo 2, nós vamos terminar o capítulo 2 hoje, a partir do versículo 17. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não ficar perturbando. Tira e põe? Tá. Quando vocês veem minha floresta é porque está tudo bem, ok? O office aqui vai mudando, né? Cada mês muda, tem uma figura nova e tal, mas quando entra ali é sempre essa floresta aí bacana, que foi a primeira imagem que tinha. É a imagem raiz, né? Então, uma mente transformada por Cristo. Então vamos ler a partir Romanos 2, a partir do versículo 17, ok? Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Palavra que parece que não é para nós, não é? Isso é para os judeus, né? Deixa eu colocar só aqui, para a gente sempre saber onde a gente está na história. Como eu tenho dito para vocês, a gente tem falado aí cada domingo, a carta de Paulo ela tem 2 blocos. O primeiro bloco é a salvação oferecida por Deus, graças a Deus por isso. E depois um outro bloco que fala da resposta do homem ao plano de salvação. Tá? E a gente está justamente naquele ponto 2 ali, que no começo, eu lembro que eu até fiquei pensando se não tinha sido
enfático demais nisso, né? O problema do homem, a ira de Deus, tudo aquilo que a gente faz, que o homem fez ao longo da história, que deixou Deus indignado de alguma maneira, a ponto dele responder. Vai existir um dia onde ele vai responder a todos nós, né, no juízo final, mas algumas coisas ao longo da história, Deus já foi demonstrando, ou seja, a sua ira, como a gente viu no capítulo 1, aos incrédulos, a gente viu no começo do capítulo 2, falando dos moralistas, né? Não sei, eu não vou falar nada, vamos orar pelo irmão, né, Joãozinho, porque, sabe, eu não posso falar, sabe, mas vamos orar por ele, coitado, ele está passando por dificuldades, essas coisas, né? Bem moralista, bem do religioso do Paulo. E agora, parece que Paulo está falando mais para os judeus, mas eu queria que você, junto comigo, e a gente vai fazendo as pontes, construindo as pontes, para ver como nós, como cristãos do século XXI, ou cristãos de qualquer época, mas onde nós estamos vivendo, temos a ver com o que Paulo fala aqui aos judeus, que na época eram os detentores da lei, os detentores da verdadeira religião. Amém? Então, o título que eu estou dando para essa nossa mensagem hoje é As Consequências da Hipocrisia. Confesso a vocês que ela ficou quase toda semana aqui, os estragos da hipocrisia. Mas até pedi para a Tô me ajudar, falou, acho que estragos é muito pesado, né? Mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai entender, e é verdade isso, muitas vezes o nosso proceder pode fazer mais estrago do que bênção na vida das pessoas que estão na nossa volta, de acordo com o que a gente age. Graças a Deus que nós temos Jesus como nosso exemplo, e que a gente possa hoje, então, ver os dois lados e aprender com isso, ter uma fé madura, amém? Esse é o nosso projeto, nossa ideia aqui, o nosso propósito. E eu queria que a gente visse essas consequências da hipocrisia, vendo assim, primeiro os privilégios do povo de Deus, e a gente vai entender que os judeus se entendiam e eram chamados povo de Deus, mas graças a Deus por isso, por Jesus, pela fé em Jesus, nós também hoje somos povo de Deus, amém? Então, os privilégios que nós temos com isso, que os judeus tinham e nós também, a hipocrisia do povo de Deus, de todos nós, e o verdadeiro, o que é ser, a verdadeira religião, a gente poderia dizer, ok? Então, esses são os pontos, mas antes da gente entrar nesse primeiro, eu queria que a gente fizesse mais uma oração, para que o Espírito Santo possa nos trazer claridade e que possa realmente trazer transformação. Esse é o nosso propósito hoje aqui. Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por essa carta que, como temos dito e todos os registros, foi uma carta que transformou muitos, milhões de corações ao longo da história. De pessoas mais famosas, líderes da fé, ó Pai, até pessoas mais simples, com certeza, como nós podemos nos encaixar aqui. Então, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Rompe qualquer fortaleza aqui, Senhor, que o inimigo possa querer estabelecer, tira qualquer paradigma, qualquer autodefesa, Senhor, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar aqui com os privilégios, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem acha que já chegou no topo da sua espiritualidade? Não tem mais nada para aprender? Ninguém? Bem-vindo ao mundo real do cristianismo, amém? E existe uma outra, essa é fácil, mas tem uma outra palavra que eu queria que você pensasse, é uma palavra que a gente deve combater sempre, que é o fatalismo. Fatalismo. Conhece essa palavra? Você sabe o que ela significa? Desculpa aí, não gosto de ficar mexendo aqui, mas só para, né? Fatalismo é uma coisa assim, fatalidade, tipo. Lembra que fala complexo de Gabriela ou não? Conhece Gabriela? Como é que fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Nada mais falso para a nossa fé.
Não sei onde você está hoje com a sua fé, mas aquele que levantou, por exemplo, um paralítico, com 38 anos, lembra da história de Jesus salvando o paralítico? Com 38 anos de idade, nunca tinha andado, ele pôde, ele tem poder. E ele pode transformar eu e você ainda, amém? Que a gente não esqueça disso e confie nisso. Nós temos privilégios, o povo de Deus tem privilégio, ele começa falando, portanto, Paulo, logicamente, ele estava pensando aqui nos judeus, mas por algum motivo, Deus fez com que essa carta chegasse na nossa mão. Está na Bíblia e, portanto, mesmo não judeus podem desfrutar e aprender dela. Amém? Então, que privilégios está falando aqui? Versículo 17 fala, ora, você que leva o nome judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Está vendo ali em cima, né? Tem aqui 3 coisinhas ali, o azul, que eu sempre penso que vai, mas esse azul parece que baixa a coisa, ao invés de dar um destaque, né? Mas só para a gente ver a diferença ali. É como se estivesse falando de 3 privilégios que eu estou chamando aqui assim, de aliança, da lei e da amizade. E vamos entender. Se você tem uma Bíblia Almeida ainda na mão, né, das Bíblias mais tradicionais, você vai ver que ele fala, você que tem por sobrenome judeu. Eu acho bacana essa ideia. Que fala assim, Paulo, em algum momento, Paulo, lá na carta de Gálatas, ele vai falar, eu poderia me vangloriar mais que todo mundo. Hebreu de hebreus, ele fala, né? Como ele fala, judeu de judeus, pela lei fariseu, né? Então, era um motivo de orgulho para todo judeu, falar, eu sou... O que ele significa esse nome judeu aqui? Era usado como sinônimo de povo escolhido. Povo escolhido. Por isso fala de eleição, o povo, aquele povo que Deus foi lá a partir de Abrão construir aquele povo. E, portanto, fala da aliança, que o símbolo maior era a circuncisão, que a gente leu bastante aqui. Esse texto vai falar bastante da circuncisão. Então, essa aliança não é a aliança cristã e missionária aqui, certo? É a aliança que Deus fez com Abrão e prometeu para ele que dele surgiria uma nação que abençoaria todas as outras nações. Esse era o projeto de Deus. Por isso essa aliança. Mas também fala que apoia-se na lei. Imagina uma coisa, tudo que você tivesse que pensar em termos morais e éticos, você tivesse que escrever, como uma constituição de um país qualquer, né? Tem que escrever tudo lá na lei, e no nosso caso está tão discutida se a nossa Constituição está sendo seguida ou não, né? Mas essa é outra história. Você pega um país mais conservador nesse sentido, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma Constituição muito enxuta, algumas, não vou saber dizer quantas emendas são, tá? E até hoje, desde a Constituição do país, ela é seguida e tal, e aquilo é a regra, é a regra. Veja que privilégio que os judeus tiveram. Deus deu para eles a Constituição, a lei, né, que é conhecida essa lei com L maiúsculo. Então, eles podem se apoiar nessa lei. Não só os 10 mandamentos, mas como toda a decorrência disso. Os 10 mandamentos são os princípios, né? Então, eles se apoiavam nessa lei. Mas depois fala que eles orgulham-se de Deus. Algumas versões falam em Deus, né? Eu acho que seria orgulha-se em Deus. E aí eu estou chamando isso de amizade aqui. Por quê amizade? Porque no sentido de ter um relacionamento, poder falar com Deus todo dia, né? Engraçado que eu estava procurando hoje, no café, né? A gente estava tomando café na padaria, e aí estava procurando um texto do John Bunyan, que depois eu vou compartilhar com vocês. Aí eu vi uma frase dele que eu achei legal, até compartilhei com a todos. Fala assim, aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no resto do dia. E é verdade. Se você não começar teu dia, falar, não, 7 horas eu acordo para ir para o trabalho. Pô, acorda 15 para 7. 5 minutinhos com Deus ali, muda todo o teu dia, muda toda a sua história. Não é bênção, não é, por favor, né, que está me ouvindo aí pela internet, né, não é mandinga gospel, não é nada disso. É que esse contato com a palavra de Deus pode transformar a forma com que você vai encarar as dificuldades do dia, né? Achei bacana. Então, eles se vangloriavam um pouco disso. Então, ao invés de ser um motivo de gratidão, essa coisa deles serem povo escolhido de Deus, acabava sendo motivo de orgulho, ao invés de ser
de gratidão, né? E Paulo, de alguma maneira, está aqui falando de uma forma meio jocosa para eles. Mas depois fala que você conhece a vontade de Deus, e é verdade, né? Então era um grande privilégio. Se eles tinham a lei, se eles conheciam a Deus, eles eram o povo escolhido, eles conheciam e aprova o que é superior. Porque, vamos combinar, você pode falar assim, é muito difícil seguir a lei, né? Seguir os mandamentos, seguir os ensinos de Jesus. É difícil? Ninguém vai dizer. Mas você vai falar, eu não estou de acordo com os mandamentos, aí já é outra história, né? Então, aqui todo judeu, de alguma maneira, lógico, toda regra tem sua exceção, em geral, aprovava o que é superior, ou seja, o que a lei trazia, porque era instruído desde pequenininho. Todo menino judeu, desde os 6 anos, ele já tinha que saber o Pentateuco, né, os primeiros livros da Bíblia, a lei e tudo mais, e aos 13 ele já era considerado adulto, tinha o Bar Mitzvah, né, onde ele podia, a partir dali, ler a lei, a Torá, na sinagoga, quando eles fossem e tudo mais. Então, lógico, eles tinham esse privilégio. Era um privilégio real para eles, né? Então, o que a gente pode dizer com relação a nós? Fala, e Kiko, né? E o que eu tenho que ver com isso? Onde eu me encaixo nessa história? Uma frase que eu posso dizer aqui é que, como cristãos, gozamos de privilégios ainda maiores por termos recebido a revelação do Filho de Deus. Porque todo judeu sabia que um dia viria o Messias. E eles morreram na fé desse Messias que viria. Mas eles não tiveram esse privilégio que os discípulos, lógico, tiveram de conviver com ele, e nós temos de conhecer a história desse Messias e poder viver em função dele, né? Então, a revelação do Filho de Deus, que nos salvou pela fé nele e possibilitou que fôssemos adotados como filhos de Deus. Nenhum judeu ousaria, na sua época, dizer, pai. Eles não diziam, eles não falavam com Deus nesse sentido. Falava Deus Altíssimo, Jeová, tudo, né? Mas não pai. Então, esse é um privilégio que Jesus conquistou para nós e nos deixou, né? Hoje nós temos esse privilégio. Tá? Todos aqueles que creram em Jesus e convidaram Jesus, receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Interessante que Jesus, quando ele vai mencionar isso, ele estava falando de João Batista, e ele comenta assim, isso está em Lucas 7, 28, e ele fala assim, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Ele estava falando de João Batista, então de toda a antiga aliança, a aliança da lei, João foi o último, digamos assim, aquele que veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. Mas ele segue falando, todavia, o menor no reino de Deus, ou seja, qualquer um de nós, é maior do que ele. E, portanto, eu estou colocando ali aquilo que está, acho que dá para ver bem, é maior em privilégios. Isso é uma adição da Bíblia ampliada, né? E é verdade, nós somos maiores em privilégios. Nós temos mais privilégios do que João tinha. E temos mais privilégios do que todos os judeus antes de Jesus tiveram, não é? Ok? Então, o que mais que a gente pode dizer? E aí, se a gente tem alguma dúvida se nós podemos ser o povo de Deus, assim como Jesus era, e temos esses privilégios, uma passagem do próprio Paulo em Gálatas 3, 26 e 29, a 29, fala assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abrão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então, o que a gente pode concluir? Somos povo de Deus. Somos povos de Deus. Então, todos os privilégios que Paulo está falando nessa carta, que os judeus tinham, nós também temos, e maiores, e mais privilégios ainda. Então, essa primeira parte dos privilégios, ela também é para nós. Mas a conversa de Paulo vai colocar um outro tempero ali. E ele vai falar da hipocrisia. A hipocrisia. E, portanto, se nós somos povo de Deus,
de alguma maneira, essa hipocrisia também chega até nós. Amém? Ele vai começar, logicamente, se referindo aos judeus. E é bom que a gente entenda que ele está falando dos judeus que, em tese, se converteram, aceitaram Jesus. Mas eles aceitaram Jesus, mas as raízes judaicas deles, da religião judaica, era tão forte no coração deles, que eles falavam assim: eu quero Jesus e mais, como é que eu quero, né? Eles entendiam que eles tinham que continuar seguindo aquilo que a Bíblia vai chamar dos judaizantes, né? A circuncisão e várias outras coisas, a questão das comidas, que Paulo vai abordar muito em outras cartas também, né? Em 1 Coríntios ele vai falar muito disso, mas aqui em Romanos também. Mas então, o que ele segue então dizendo aqui? Você está convencido de que é guia de cego. Está certo isso? Espera, eu pulei? Não, está certo. Hipocrisia do povo de Deus. Aqui, a partir do versículo 19, ele vai falar: você está convencido, e eu estou dando ênfase para esse convencido, no sentido de achar que está pronto, que é habilitado, de ser guia de cegos, de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças. Uma turma da escola dominical aí, né? Porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. É verdade, eles tinham esse conhecimento, né? Na verdade, era uma missão que Deus tinha dado. A gente pode ver lá isso em Gênesis, depois nós vamos ler um pedacinho, onde fala: por meio de vocês, da sua descendência, né, falando para Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então, eles tinham isso como missão, como nós temos a missão de transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que a gente aprende todo domingo, ou, se Deus quiser, no discipulado, que a gente deveria fazer como sempre, mas hoje é melhor do que amanhã, para a gente começar. Dia 20 é melhor do que os outros dias, ou do que o dia 22, né, vamos dizer, ok? Então, todos nós temos esse privilégio. E Paulo está dizendo isso. Mas ele vai azedar um pouco a conversa aqui e vai ser crítico. Porque ele fala: vocês têm isso, então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Isso me fez lembrar de novo de Jesus, quando ele falou: você está apontando o cisco, né? Estou vendo a Sueli daqui, né, Sueli? Estou vendo o cisco daqui no olho da Sueli. Sueli, você tem um cisco aí, menina, tira esse cisco do teu olho. E aí Jesus fala: você não está vendo a trave que está no seu olho? Tira a trave. E é interessante o texto, a palavra que Jesus usa. Jesus fala: hipócrita. Hipócrita, tira a trave do seu olho, para depois você apontar dedo para as pessoas que você supostamente até teria o direito e o dever de corrigir, de ajudar a pessoa a sair daquilo, mas não como dono da verdade, né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele fala assim: você que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Eu acho que não vale a pena a gente ficar aqui levantando uma tese para apontar dedo contra os judeus. Mas basta a gente pegar, talvez, o motivo que fez Jesus. Lembra da purificação do templo, quando Jesus entrou no templo? O que estava acontecendo ali? Primeiramente, era comércio extorsivo de animais, né? Eu fico imaginando, engraçado, o que foi que... lembrei. Chega ali, imagina o pessoal chegando no templo com uma pombinha, os mais pobres. Aí fala: não, mas essa pombinha aqui, está vendo? Ela tem essa pena aqui, não, essa pena aqui tá ruim, ela não é imaculada, tem que ser perfeita a pombinha. Ou um carneirinho lá, não, uma ovelha, a gente chega, não, olha, tem uma mancha aqui, tem uma mancha preta, não pode, tem que ser imaculada, tal. Aí tudo bem, o cara vai lá, fala: não, a gente compra isso daqui, e te vendo essa. Pô, essa aqui tem uma... Não, mas essa mancha é uma mancha certificada, tem ISO 9002, essa mancha aqui, tudo bem, essa mancha pode, mas essa aqui tudo bem. Aí tinha que pagar. E tudo indica que os líderes religiosos, né, faziam parte do comércio. Outra coisa, desculpa, abrindo um parênteses aqui, estava lembrando de uma coisa, quando eu e a Tô fomos participar de um congresso, nós, o Wilson, o pastor Marcos e a Fátima, não lembro quem mais, nós fomos ao Peru lá, num congresso que teve, do CLA, né, que é a Confederação
da Aliança na América Latina, e a gente, estava o Romário, e a gente encontrou com o Romário no mercado. A gente estava comprando, sabe, porque você vai viajar, né, você vai voltar, você quer trazer um chicletezinho, alguma coisa do país que você foi, para poder trazer. E nós encontramos o Romário, o missionário Romário, ele estava lá. E ele estava comprando um refrigerante lá, um pequenininho, chamava Inca Cola, você lembra disso? Inca Cola. Era um negócio meio intragável, mas como ele tinha vivido lá uma época, ele tinha isso, falou, não, bacana, então a gente acabou comprando um pacotinho assim, um pack esse de 6 unidades, umas garrafinhas pequenininhas, de Inca Cola, e falou, vamos levar como para souvenir, né, para entregar, para presentear alguém, tá bom. Aquilo não cabia na mala, então a gente foi com aquilo na mão e fomos passar na aduana, na Receita Federal, né, lá no Peru. E quando a gente passou, os caras, não pode, que negócio é esse? Não pode sair com uma coisa dessa do país, tem todas as leis de higiene, não sei o quê. Blá, blá. Bom, resumo da ópera, a gente não ia brigar por aquelas 6 garrafinhas de refrigerante, tá bom, fica aí. E fomos, entramos. A gente acaba de passar da Receita Federal, tinha aquelas lojas lá do Free Shop, vendendo as mesmas garrafinhas, no mesmo pacote que a gente tinha acabado de deixar lá. Gente, se isso não for extorsão, que outro nome tem? Isso acontecia no templo. As pessoas iam lá por um motivo religioso, um motivo espiritual. Primeira coisa, vou doar. O senhor não pode doar. Que moeda é essa? Não, essa moeda é impura. Tem que trocar pela moeda do templo. E aí ia fazer o câmbio. $1, aqui você vai pagar 8, né? E assim por diante. Era assim. Então, esses eram os judeus. Né? Furta. Adultera. Tem histórias que eles chegavam, os próprios líderes religiosos chegavam no lugar, falavam, não pode fazer adultério, não pode, porque está na lei, mas a gente pode casar temporariamente. Fazia um contrato, chegava quem quer casar comigo? Ia ficar uma semana em Cafarnaum. Fazia um contrato de casamento, ficava com a mulher uma semana e depois desfazia o contrato e voltava para casa. Hipocrisia. E assim por diante. Roubava os templos, ou seja, chegava no templo, não, isso daqui é idólatra, você não pode ter isso aqui. Pegava da pessoa, derretia, pegava o ouro e ficava com ele, mas porque estava fazendo a vontade de Deus, porque não pode ter um ídolo. Né? Então, é isso que Paulo tinha em mente quando estava escrevendo. Seguindo o texto aí, versículo 23, você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Acho que esse é o grande problema do pecado. O pecado nunca fica restrito apenas à pessoa que comete, mas acaba repercutindo na própria pessoa de Deus, em função da má fama, que acaba gerando, você se diz cristão, você se diz judeu, olha o que você faz. Né? Como é que eu vou querer esse Deus? O próprio Jesus acaba mencionando isso, eu não vou pôr o texto aqui, mas quando ele tem um pedaço lá em Mateus 23, que ele está fazendo uma série de acusações pesadas contra os judeus, e ele fala lá, por exemplo, que compara eles a sepulcros caiados, né? Que por fora são bem bonitos, mas por dentro estava cheio de hipocrisia e maldade. Né? E uma conclusão que a gente pode chegar aqui, uma conclusão não muito agradável, é que talvez nesse ponto exista uma triste semelhança entre a situação dos judeus e a dos cristãos dos nossos dias. Tem um escritor, talvez alguns de vocês tenham lido, acho que o livro mais famoso dele é o Evangelho Maltrapilho. Né? É um homem que teve muito problema com bebida e ele se converteu. O nome dele é Brennan Manning. E uma frase, talvez uma das mais famosas dele, dos comentários dele, é essa daqui. Ele fala assim, a maior causa do ateísmo hoje no mundo é o exemplo dos cristãos, que confessam Jesus com os lábios, como a gente estava cantando aqui, né? Mas, cruzando a porta, o negam com as suas atitudes e estilo de vida. É isso que faz com que o mundo descrente ache difícil acreditar. E essa frase, né, é pesada, mas ela é bem, eu acho que ela é bem real. Então, o que eu posso dizer para vocês, queridos, já que a gente está aqui?
a gente precisa refletir sobre isso, para o seu bem e para o bem também do Evangelho, né? A gente precisa cuidar do nosso próprio exemplo. E eu arrisco fazer umas perguntas para vocês aqui, nesse momento. Você consegue fazer uma avaliação rápida, encontrar algumas atitudes suas que podem estar servindo mais para afastar pessoas de Cristo do que para aproximá-las de Cristo? Pense um pouco. Suas últimas, por exemplo, onde a gente é mais visto hoje, né? Onde nós somos mais vistos? Talvez no nosso Instagram, no nosso Facebook, ou outras redes, para quem tiver, né? Então, suas últimas publicações nas mídias sociais ajudaram ou atrapalharam a causa de Cristo? Uma exortação que eu faço para vocês: o seu exemplo é poderoso. Você pode falar, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão quietinho. O seu exemplo é muito poderoso, para o bem e para o mal. Cuidem disso, por amor a Cristo, amém? Cuidado com o que vocês postam. O que vocês estão postando está fazendo com que as pessoas se aproximem mais de Cristo? Ou o que vocês estão postando é só um devaneio do seu coração? Algum pensamento que, se você parar para pensar, não está tão aderente à palavra de Deus, e você está colocando isso mais na cabeça das pessoas. Cuidado. Mas eu queria que você pensasse de outra forma, né? Imagine que efeito explosivo poderia ter e ser que todos que entrassem por aquela porta para nos visitar pudessem ver um grupo de cristãos que claramente amam a Deus, amam uns aos outros e querem realmente, e são realmente pessoas felizes e vivem verdadeiramente o amor de Jesus. Eu acho que o efeito seria avassalador. Eu acho que seria suficiente para mudar o mundo. Amém? Então, que a gente pense nisso realmente. Podemos mudar o mundo? A gente começa mudando o mundo com o mundo que está à nossa volta, não é? Não estou falando só do bairro, estou falando nas nossas famílias, na nossa zona de influência e responsabilidade. Que a gente possa ter isso sempre em mente. Portanto, é nossa responsabilidade não contribuir para isso que o Brennan Manning falou. Amém? Então, que a gente possa sair daqui, e eu queria compartilhar essa responsabilidade, porque como cristãos, muitas vezes, a gente se torna tão consumidores, que a gente veio no domingo querendo, logicamente, aquela mensagem, graças a Deus por isso, e esse é o nosso empenho. A gente passa a semana inteira preparando e pedindo a Deus que nos dê misericórdia e graça para poder chegar aqui e apresentar alguma coisa que seja relevante para vocês, né? Mas, muitas vezes, a gente gosta de deixar a fatalidade tomar conta do nosso coração, né? E falar, mas eu sou tão frágil, eu não gosto da Bíblia, por exemplo, Senhor, não tenho aquela sede, né, da Bíblia. A gente estava dando risada com um pastor, eu estou que ele fala, ele fez a gente escutando o pastor e lembrando do Theo, que ele fala, ele pega lá 1 Pedro, né, quando fala, quer ver, você tem tua Bíblia aí? Não está aqui no coisa. 1 Pedro, só vão escutar? Ele está falando de várias coisas no final do capítulo 1, mas no 1 Pedro, capítulo 2, ele fala, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Aí ele fala, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. E ele comenta nas Bíblias, a gente estava vendo um pastor hispânico, né? E ele está falando na Bíblia dele e é como se estivesse no meio. A primeira coisa é, desejem, pois, o leite espiritual. E ele estava falando que toda criança nasce com, como é que chama? A síndrome compulsiva, de desejo compulsivo, como é que chama? Eu esqueci o nome disso, né? E é que na cabeça deles o leite da mãe é mais importante que tudo. O resto não importa, né?
Cada 3 horas ele entra em pânico e chora, e você pode dar tudo que você quiser, todos os brinquedos, veja o Theo ali, qualquer coisa. Chega uma hora que ele quer o leite da mãe, bicho. Acabou, não tem nada que faça ele mudar. E no caso aqui, Pedro está falando que a gente deveria desejar dessa forma a vontade do Senhor, né? Falasse no nosso coração dessa forma. Mas a gente pode se colocar numa posição fatalista e falar, mas acho que Deus não me deu essa vontade. Eu acho que é uma questão da gente pedir a Deus, para que Ele, ser honesto com Ele, fala, Senhor, eu não tenho essa vontade no meu coração. E aí, porque outra desculpa que a gente pode dar, fala, mas eu não tenho tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e agora aqui eu posso apontar, é mentira. Você tem tempo de dar uma folhadinha no Instagram? No Facebook? No WhatsApp, nos grupos? As piadinhas do grupo? Então, você teria tempo para dar uma lida na palavra. Mesmo que seja um versículo por dia. Mas a gente tem tempo, né? Então, Deus pode mudar e pode nos aumentar essa sede, se a gente tiver isso. Então, a chamada aqui é uma autorresponsabilidade. Nenhum de nós está isento disso. E nenhum de nós é santo aqui. Nesse sentido, por favor, entenda. Nós somos santos porque Deus é santo, Jesus é santo e Ele nos deu a condição de santos. Mas no nosso coração a gente sabe do que eu estou falando, né? Não estou falando de nenhuma heresia aqui. Nós não somos ingênuos para falar, mas é que eu não tenho vontade. Deus pode fazer aquele paralítico andar, pode fazer Lázaro ressuscitar, não pode aumentar a sua vontade, tua sede pela palavra dele? Eu acho que Ele pode. Portanto, é nossa responsabilidade não contribuir. Eu quero, se fosse possível, um dia, poder falar, Brennan Manning está errado, pelo menos na nossa comunidade. Amém? Isso é uma coisa importante. Isso nos leva, então, para o último ponto aqui, das consequências da hipocrisia. Eu queria falar o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira religião. E Paulo aborda isso de uma forma que pode ser estranha para nós, mas que a gente possa fazer uma ponte correta, e que Deus nos ajude nisso. A partir do versículo 25, ele vai falar, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão, ou seja, não faz nenhum efeito. Não faz nenhum efeito. É verdade que a circuncisão era uma marca física, dada por Deus para selar a aliança dele com os descendentes de Abrão, né? E Gênesis 17 registra isso. E eu vou pôr aqui só um pedacinho para a gente poder saber. Se você nunca leu isso, você possa ter essa informação para poder compartilhar. A partir do versículo 10 fala assim, esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade, e era bem novinho, né, gente? Hoje a gente fala, ai, coitadinho, vou chegar, cortar o pipiu lá, cortar a pelinha do pipiu do nenê, né? 8 dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, que é essa operação. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros. Minha aliança marcada no povo de você, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Então, eles viviam, todo judeu vivia, sob esta direção, vinda de Deus. E nisso eles estavam certos. O problema era, quando isso começou a se tornar tão ritualístico, que o coração deles já não estava envolvido. Vamos combinar, uma criança de 8 anos de idade, não sabe nada. 8 dias, 8 dias de idade, não, é uma coisa que ele não tem ideia. Mas depois cabe aos pais ir fazendo com que ele entenda por que ele tem aquela marca, por que isso foi feito nele, e assim ele fosse crescendo na fé. Mas se aquela pessoa não abraçasse a fé, era inócuo, né? Que ponto, então? Guardadas as devidas proporções, a gente pode dizer que a mesma coisa acontece com o batismo para nós, cristãos, protestantes. Quantas pessoas que a gente conhece que vieram, se animaram, foram batizadas e hoje não estão aqui? Né? Interessante que Deus deu aquela orientação para
Abraão. E Jesus deu uma orientação no último dia dele entre nós, antes dele ser assunto aos céus, aos discípulos. Está lá em Mateus 28, e ele fala: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos, não é o nosso ponto aqui agora, de todas as nações. Mas fala aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, se você parar para pensar, é como se a gente pudesse fazer aqui uma analogia, falar, o batismo, né, estou pegando lá em cima, né? O batismo tem valor se você obedece. Graças a Deus, aqui a gente não vai falar da lei, mas a gente vai falar dos ensinamentos de Jesus. Mas se você desobedece esses ensinamentos, o seu batismo já se tornou inócuo. Compreende o peso disso aqui? É interessante que tem uma frase do John Bunyan, essa que eu estava tentando achar bonitinha, né? Que no livro lá do Peregrino, não sei se algum de vocês leu esse livro, é um livro muito antigo, tradicional, é muito interessante. Ele fala lá, tem uma coisa lá que fala: corre, João, corre, a lei ordena, mas não nos dá nem pés nem mãos. Esse era o problema dos judeus. A lei apontava o pecado, apontava o caminho certo, mas eles não estavam neles fazer. Mas aí o texto segue falando assim: uma notícia muito melhor nos traz o Evangelho, nos convida a voar e nos dá asas. Amém? Então, quando Jesus fala aqui, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei, é uma coisa que eu posso chegar aqui para vocês e relembrar a lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e vocês não podem alegar fatalismo, dizendo: ai, mas eu não consigo. Ora, Jesus pode fazer, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que vocês, amém? Então, que vocês possam ter isso em mente, sempre que a gente pensar no nosso batismo e no que a gente tem diante de Deus. E a gente pode até falar: pô, mas é engraçado que nesses textos, o Carlos está falando, parece que a gente é salvo pelas obras e não pela graça. E o John Stott, no comentário sobre Romanos, ele deixa essa frase que nos ajuda a pensar. Ele fala: não se trata de salvação pela obediência, mas de obediência como evidência da salvação. A carta de Tiago vai falar muito disso. Fala: ó, você mostra, que legal, eu fui salvo pela graça, então eu posso continuar vivendo do jeito que eu quiser, no bem bom, sem fazer nada. Claro, vai ser bem discutível se você é salvo ou não, se você nasceu de novo ou não, não é? Então, a obediência aos ensinamentos de Jesus, a vontade de conhecer Jesus, conhecer o que Ele deixou para nós, é o que vai fazer, é uma prova que a gente realmente é salvo, amém? Isso aqui é importante para a gente ter em mente. Me veio aqui, enquanto estava sentado, uma história que eu começava a brincar, só que agora está meio complicado, porque eu estou ficando mais calvo, né? E a gente costumava dizer, né, eu tinha uma brincadeira que eu fazia com todo mundo que era careca, e agora está se tornando contra mim. Eu falava que tinha uma teoria que fala que o cabelo nunca para de crescer. Acho que eu já contei alguma vez isso aqui. Fala que o cabelo nunca para de crescer, ele vai crescendo para cima e as raízes também vão se aprofundando. Então, por que a gente fica com o cabelo grisalho? Porque chega um momento que as raízes vão indo, elas tocam na massa cinzenta do nosso cérebro, e aí o cabelo começa a ficar grisalho. Mas por que alguns são calvos? Porque as raízes começam a descer e não tem massa cinzenta, ou seja, tem um cérebro pequenininho, e aí quando elas não alcançam no cérebro, elas caem, por isso você fica calvo, né? Agora eu não posso mais brincar com isso, porque senão é porque o meu cérebro está assim. Por que eu estou brincando com isso? Assim é a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo traz. Lembra daquela passagem que Jesus falou? Por isso, assim, o bom dispenseiro, não lembro como ele fala, é aquele que de vez em quando pega do seu baú, do seu tesouro, coisas boas e coisas ruins. Ou seja, a gente tem que ter no nosso cérebro, na nossa massa cinzenta, no nosso baú, a palavra de Deus.
os ensinamentos de Jesus. E aí o Espírito Santo, de repente, você está passando, você está na padaria, um cara te falou um negócio, o cara te xingou, aí o Espírito Santo vai lá, ops, puxa aquela, Jesus falou assim, vira outra face, alguma coisa assim. Isso tem que estar em você, né? Essa é a nossa missão. Por isso, a gente precisa conhecer a palavra, para poder obedecer, e para que a graça seja real na nossa vida, né? Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui, para o final. Versículo 26 tem mais a ver realmente com os judeus. Fala, se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? É o caso dos nossos crentes, né? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Complicado. Isso deve ter soado revolucionário para qualquer judeu. Mas como? Nós não somos o povo eleito, o povo escolhido, não temos todos esses privilégios? Por que você está dizendo que esse negócio de fisicamente, no coração, né? Portanto, mais uma vez, não se trata de salvação por obediência, mas da obediência como evidência da salvação, né? É o reino de ponta cabeça, é o projeto, realmente o que é o Evangelho. Uma extraordinária inversão de papéis, não importa teu conhecimento, nada, é como teu coração reage a isso. E Paulo estava querendo colocar os judeus para ressignificar a sua identidade, que eles pudessem explorar isso de uma forma mais profunda. E ele vai fazer isso nos últimos 2 versículos aqui, e é válido para nós também. Ele fala assim, versículo 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. É como se a gente pudesse dizer assim, não é cristão quem o é apenas exteriormente, nem é batismo o que é meramente exterior e físico. Paulo estava conduzindo ali a sua audiência, que as cartas normalmente eram lidas, né? A uma ressignificação da sua identidade. E da mesma forma, todo cristão deve igualmente ressignificar a sua identidade, para que ele possa alinhar a sua existência com os seus novos princípios, os princípios que Jesus nos deixou. Amém? Por isso, é tão importante isso. E essa circuncisão espiritual, fala, judeu, que a circuncisão é operada no coração e não por nossa vontade, pelo que a gente aprende, mas operada pelo Espírito e não pela lei escrita. Isso nos leva a uma profecia muito bonita que está em Ezequiel, que diz assim, aspergirei água pura sobre vocês. E fica claro que isso daqui é uma coisa messiânica, né? Não estava falando para o povo judeu, que nunca foi realidade para eles lá. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. A gente pode falar do sangue de Jesus, que nos livra de todo pecado. E os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém? Isso é o que foi feito conosco. Um dia a gente olhou para a palavra que alguém falou e a palavra foi plantada no nosso coração. O Espírito Santo fez isso um dia, mas agora Ele quer que isso seja desenvolvido. Nenhum de nós tem o direito de falar, eu estou bem onde eu estou e já cheguei no topo. Porque tem muita gente em volta de nós que está sendo que nós somos a única lente que eles têm. O único exemplo de cristão que eles têm. E a gente precisa zelar para que o nosso exemplo seja o melhor possível. Amém? Por isso, esse texto termina com essa frase final, fala, para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. De Deus. A aprovação aqui.
A aprovação de Deus não vem, a aprovação que a gente tanto necessita e precisa, não vem de homem nenhum, mas vem de Deus. Para isso Jesus morreu na cruz, para nos dar essa nova vida, essa nova esperança. E aí eu pergunto para você, de quem você está ansiando receber aprovação? Queria terminar trazendo uma passagem de Jesus com uma pessoa que a gente conhece bem, umas irmãs. Ele foi comer na casa dessas irmãs, Maria, Marta e seu irmão Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro. E a passagem é interessante, a gente já falou dela várias vezes, você também conhece, que elas iam receber Jesus, ainda mais vocês, meninas aí, vão entender isso muito bem e sabem muito bem disso. Vocês querem deixar a casa arrumada, vocês querem deixar tudo nos trilhos, vocês querem ter a melhor comida para servir, e Marta estava empenhada nisso. E Maria, aparentemente, não estava tão empenhada nisso. Jesus entra e Maria vai e senta aos pés de Jesus e fica ali escutando tudo o que Jesus falava. E a Marta para cima e para baixo fazendo. E eu sei que tem muita controvérsia disso. A gente já conversou com isso com várias de vocês. Mas tem uma coisa aqui que chama atenção e é isso que eu queria trazer para essa nossa conclusão. A pergunta de Marta para Jesus. Versículo 40 de Lucas 10. Fala assim: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Mas essa pergunta, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? É engraçado que a Marta, talvez a gente pode entender Marta falando assim: Senhor, o Senhor não se importa comigo? Maria está aí aos seus pés. E eu? E eu fiquei pensando quantas vezes essa pergunta me veio à mente. E eu acho que na tua mente também. Quantas vezes essa pergunta não é reincidente na nossa própria experiência? Todos nós, em maior grau ou menor, de alguma maneira, ansiamos, clamamos no fundo do nosso coração por atenção, por aprovação, por afirmação, por algum tipo de elogio, tapinha nas costas. Quem não? Por algum tipo de retorno que demonstre que a gente tem valor, de que estamos no caminho certo, em suma, de que nós somos dignos de respeito. E quanta energia a gente gasta no dia a dia, como Marta, atrás disso. Querendo ter a melhor aparência. Aqueles de nós que são mais engraçados, eu vejo o Toninho aqui, eu fico pensando nisso, tem que ter a última piada, né, Toninho, para os amigos ficarem, achar que a gente é legal. Quanta energia a gente gasta disso? E muitas vezes a gente está deixando de lado, talvez, a coisa mais importante. A resposta de Jesus, na verdade, obriga Marta a abrir sua mente e analisar a situação por uma outra perspectiva. E ele responde assim: Marta, 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 Marta. Dá para ver doçura na voz de Jesus. Fez ele parar para pensar. Fico imaginando quanto tempo ele demorou para responder, olhando para Marta. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Mais uma vez a gente tem que se perguntar de quem você está esperando a aprovação. Se pudermos aprender alguma coisa disso daqui, se apenas alguma coisa é necessária, apenas uma coisa, e que foi necessário ali, de que Jesus estava falando? Sentar aos pés de Jesus e aprender com Ele.
Se a gente levar para casa só essa lição, tudo isso que Paulo estava falando, esse antídoto, talvez um bom nome agora pensando, seria um antídoto contra a hipocrisia. Porque muitas vezes a gente quer se mostrar até tão espiritual, ou tão qualquer coisa que para você é importante, que a gente acaba tendo uma máscara. Mas se a gente pudesse incorporar isso, que Deus nos ama tanto, a ponto de dar seu Filho para morrer por nós, então nós não precisamos ser a pessoa mais eficiente, não precisamos ser a pessoa mais bonita, não precisamos ser a pessoa mais vigorosa, não precisamos ser a pessoa mais inteligente, não precisamos mais nada, além de saber que a gente pode descansar aos pés de Jesus e tentar aprender o que Ele tem para a nossa vida. Amém? Então, a boa parte é Jesus. Se nós deixarmos toda a agitação da nossa vida, algumas vezes a agitação que está só na nossa mente, né? E atendermos ao chamado de Jesus para descansar nele e aprender dele, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E aí sim, terminando, esse último texto aqui de Sofonias 3,17. Estou lendo aqui na nova versão NVT, né? Fala assim: o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Amém. Deus te ama. E você não precisa nada além de descansar aos pés dele, para receber dele todas as respostas que você precisa. Amém? Fecha teus olhos. Vamos orar. Uma pergunta que talvez seja importante para a tua reflexão nesse momento. Em que você tem confiado? Em quem? Em que coisa? Para ajudá-lo nas situações mais difíceis da sua vida? Em você mesmo? Na sua inteligência? Ou você tem convidado Jesus para participar disso? Que você aprenda a depender dele no dia a dia. E ter o teu coração satisfeito nessa coisa, na boa parte, que é Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e que ela possa ser para nós um antídoto contra a nossa própria hipocrisia, Senhor. Entendemos aqui que o Senhor não espera que nós sejamos os maiores religiosos do mundo, que nós sejamos as pessoas mais sábias do mundo, mas simplesmente que a gente permita que a nossa mente seja renovada diante de Ti, Senhor. Opera no nosso coração, Senhor, nos dá essa possibilidade de nos colocarmos diante de Ti e falar: Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Quero descansar aos Seus pés, Senhor. Renova minha alma, renova minha mente. Que os princípios da Tua palavra, os ensinamentos que Jesus nos deixou, possam ser o meu direcionador no dia a dia, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.